nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúde os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde, nos hospitais do Brasil. Hoje, festa de São Pedro e São Paulo. De modo geral, valoriza-se mais no dia de hoje São Pedro. E amanhã, dia 30, a igreja faz outra festa, outra celebração exclusiva para São Paulo. E assim, somos convidados hoje a rezar pelo sucessor de Pedro no governo da igreja, o Papa. E assim termos em nossos corações a pessoa do Papa Leão XIV, pedindo que Deus o ilumine e abençoe na missão que ele recebeu. Preparando-nos para esta celebração, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Deus, que hoje nos concedeis a santa alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo, dai à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram os fundamentos da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães azinhos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um.
Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Pedro, põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o anjo para me libertar do poder de Herodes. E todo o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramada em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos hoje, então, como disse, a festa de São Pedro e São Paulo. E no Evangelho de João, no capítulo 20, a outra passagem muito bonita dessa intimidade de Jesus com Pedro, quando Jesus pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E pergunta 3 vezes. E pergunta ainda assim, mais do que estes, mostrando os apóstolos. E São Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. O Papa São João Paulo II, quando veio ao Brasil a primeira vez, na missa que ele celebrou para os jovens em Belo Horizonte, ele disse que a vocação sacerdotal dele nasceu nesta leitura da passagem de São Mateus. Essa pergunta de Jesus para você: quem sou eu? Já comentei isso aqui alguma vez. E aí nasce a vocação dele, essa resposta pessoal de dedicar-se ao Evangelho, de dedicar-se à igreja, e já adulto ele vai para o seminário. Essa pergunta de Jesus continua para cada um de nós hoje. Para você, quem sou eu? O que Jesus significa na minha vida? O que os ensinamentos de Jesus significam em minha vida? O tempo que eu coloco à disposição para conhecer mais sobre Jesus, para ler os Santos Evangelhos, para meditar, para refletir, para buscar essa proximidade com Ele. Essa pergunta permanece, portanto, para você: quem sou eu? Num segundo momento, o Papa é o sucessor de São Pedro e continua seguindo o ensinamento de Jesus de apacentar e de cuidar da igreja. E hoje nós temos a velar pela igreja o Papa Leão XIV. Rezarmos nessa Santa Missa, pedindo que Deus o abençoe, o ilumine e o proteja na condução da igreja. Sobretudo nesse momento em que o mundo atravessa tantas convulsões, tantas guerras, tantos desentendimentos entre os homens. E a palavra do Santo Padre, o Papa, é sempre uma palavra convidativa à paz. E no discurso inicial do Papa Leão XIV, seu primeiro discurso ao mundo, ele falou 5 vezes a palavra paz, lembrando ao mundo
a necessidade de buscar, trabalhar, querer a paz. E assim, celebrando a festa de São Pedro, rezando pelo Santo Padre o Papa, rezemos também para que sua palavra seja ouvida de coração pelos governantes das nações e o mundo possa encontrar um tempo de paz, de tranquilidade e de serenidade. Nós no Brasil somos privilegiados porque somos um povo por natureza pacífico. Mas sabemos aí pelos noticiários essas nações que estão envolvidas em guerra, em morte, em sofrimento. Que elas encontrem os caminhos da paz e possam voltar a alegria aos lares de tantas pessoas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Deus, queremos ser hoje a igreja que vosso Filho está construindo na terra. Para isso nós vos pedimos. Pai Santo, santificai-nos. Dai aos cristãos ser pedras vivas na fé em Jesus, com que eles construí sua igreja, invisível ante o poder do inferno, rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Abençoai o Papa e demais ministros da igreja, dando-lhes a fidelidade de Pedro e Paulo, rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Dai aos discípulos de vosso Filho a esperança de peregrinos do céu, que os encoraje nas perseguições, rezemos. Pai Santo, santificai-nos. Ó Deus, vinde em auxílio e sustento de vossa igreja, principalmente nas situações de maior precariedade. Por Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Nos apresentamos e para nossa vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A oração dos vossos apóstolos, Senhor, acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e volva para vós o nosso coração, ao celebrarmos este sacrifício
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a confessar a fé em Cristo, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor da lei, iluminou as profundezas do mistério e anunciou o evangelho a todas as nações. Assim, por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra a mesma veneração. Por isso, com todos os anjos e santos, nós os louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque é por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja. Reconhecei nela o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos santos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e gloriosos mártires, São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, meu irmão Cláudio, bispo dessa igreja, comigo, vosso indigno servo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, os outros ministros, e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba,
Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite, para mim não há resposta. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmos libertastes. Seu clamor subiu a voz e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Oremos. Refeitos por este sacramento, concedei-nos, Senhor, viver de tal modo na vossa igreja, que, perseverando na fração do pão e no ensinamento dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Cumprimento os senhores médicos, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde, nos hospitais do Brasil. E não nos esqueçamos de rezar pelo Santo Padre, o Papa, para que Deus o ilumine e o abençoe, e também pela saúde dos enfermos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.